autor de 14 obras em processo e previdência, e agora vocês vão saber por qual motivo ele é conhecido popularmente como o Mago do Processo. Dr. Fernando Rubim, com a palavra. Muito obrigado, Davi, William, doutor Davi aí, pela apresentação. Muito boa tarde a todos e todas. Temos mais de 250 colegas aí na sala, né? Queria agradecer muito essa oportunidade de estar com cada um de vocês aqui nessa tarde para falar um pouquinho de processo, né? Chegou a hora de falar de processo, essa é a nossa vocação aí, o nosso estímulo. Espero que depois aí desses 30 minutos vocês estejam ainda mais entusiasmados para estudar processo com a gente. O doutor Davi de Bartili fez o contato aí, juntamente com todo o pessoal da OAB, Ribeirão Preto. Agradeço demais aí a oportunidade de estar aqui com vocês, e numa tarde com tantos nomes importantes do direito material e processual, né? Me sinto muito honrado de estar nessa lista aí com tantos colegas importantes, que a gente acaba aprendendo muito também com o professor Savares, o professor Bittencourt, né? O professor Sodero Pai, aí, que eu acompanhei no início da tarde, os demais palestrantes. Queria mandar um abraço carinhoso a cada um deles e também a cada um de vocês que está aí nessa tarde de sexta-feira acompanhando esse congresso online, né? Que é essa nossa realidade, e a gente espera realmente trazer um pouquinho dessa nossa tese de doutorado, tese que também vai ficar à disposição para sorteio aí da casa, né? Essa tese sobre a construção do processo eletrônico justo, né? Queria mandar um grande abraço também a todo o pessoal que está nos acompanhando. A gente disponibilizou o link também para os nossos alunos aí do time de elite, do professor Rubim de processo, e o pessoal vem se manifestando. Eu agradeço demais o carinho de sempre, né? Muito bem, gente. Esse tema do processo, se vocês forem reparar bem, as palestras que eu acompanhei aqui, todas elas, direto ou indiretamente, trabalham com o problema do processo eletrônico justo, né? Ali eu acompanhei mais ali o professor Savares, que fez a divisão dele ali no sumário. Agora ele veja ali, professor Savares, ali a terceira parte ali é basicamente a mesma problemática que a gente vem enfrentando com relação a essa subparticipação das partes no processo, e uma certa automaticidade, usou essa palavra o professor André Bittencourt, e esse foi realmente o mote da minha preocupação para fazer essa tese de doutorado. A minha dissertação de mestrado sobre a preclusão, sobre o tema dos prazos e formas do processo. A gente fez um estudo bem profundo a respeito disso, e quando a gente foi procurar fazer o doutorado, pessoal, eu realmente estava preocupado com um tema que impactasse na nossa prática da advocacia. E aí, evidentemente, que o tema, né, seria trazer alguma coisa do processo eletrônico, porque a gente estava vivendo esse período inicial de transição do processo físico para o processo eletrônico, né? Então, eu vou enumerar aqui alguns pequenos pontos. Eu fiz 10 pontos, escolhi 10 pontos da nossa tese para rapidamente fazer esse ponto e contraponto aqui com vocês, né? E pedirei, então, a atenção de vocês de uma forma bem informal, não montei nada de slide e tal, mas alguns pontos que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para entender o estado da arte do processo civil e do processo previdenciário brasileiro. Então, um momento histórico, né, é um momento histórico de consolidação do processo eletrônico, e vejo que a pandemia vem em cheio nesse elo, né? Nós estamos, evidentemente, trabalhando com o mundo mais virtual possível, né? Então, a pandemia ela agilizou muitas dessas questões envolvendo a virtualização do processo. Se alguém ainda tinha algum sentimento dessa possibilidade do processo físico voltar, né? A pandemia ela veio colocar uma pá de cal nesse sentido de que o processo eletrônico, as mudanças incrementadas a partir daí, elas seriam realmente irreversíveis, né? Então, esse primeiro ponto importante, né? A atualidade do tema.
o mundo virtual, tudo que gira em torno a respeito do sistema de internet, de inteligência artificial, todas as novidades que a gente tem nesse mundo que não é mais físico e que é levado para dentro do processo. O ponto 2 seria as vantagens do processo eletrônico. Hoje ninguém também mais discute que algumas vantagens elas vieram em cheio para a advocacia, o prazo de 24 horas, as grandes possibilidades de peticionar qualquer local aí, não é? Do Brasil. Eu mesmo já me transferi toda a minha estrutura para a praia aqui, entre a praia e Gramado, não estou mais na capital, né? Até para não ver tantas goleadas assim que o Grêmio vem sofrendo nos últimos períodos. Eu estou tendo essa preocupação com a minha saúde física e mental, né? Mas vejo que essa questão do espaço físico ela está muito relativizada já no tempo atual. A gente já não pergunta aqui dentro, né? De onde é que tu está palestrando, de onde é que que caminho está, né? Porque justamente é um cenário de desterritorialização muito grande e que o mundo virtual ele em cheio ele atacou o processo físico, né? Essas vantagens do processo eletrônico elas batem exatamente no período de consolidação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de 2006 para cá. Nós temos aqui 15 anos efetivamente de um processo eletrônico desenvolvido e implementado no Brasil, e esses 15 anos são os 15 anos basicamente de atuação do Conselho Nacional de Justiça no Brasil. Então a gente tem sim que valorizar o movimento de construção do processo eletrônico dentro dessa estrutura do CNJ que foi desenvolvido nesse período. Então, é realmente um cenário bastante atual que a gente precisa prestar atenção. As vantagens do processo eletrônico, elas são colocadas até agora em nome da pandemia em função dessa questão de saúde pública também, da insistência de ter o processo físico, né, de ter todas essas questões de deslocamento. Enfim, uma boa parte ali da introdução da obra, a gente desenvolveu essas questões das vantagens do processo eletrônico no Brasil e também no mundo, não é? Agora, começamos a guerra a partir daqui do ponto 3. Não é? Por que o processo judicial não melhora tanto? Claro que são múltiplos os fatores, né? Agora, especialmente as crises do Juizado Especial Federal Previdenciário, eles têm um elemento muito centralizado em cima da efetividade da prestação de jurisdição. E todos os relatórios do CNJ, eu vou dizer para vocês, todos os relatórios do CNJ que a gente leu para fazer a tese de doutorado, todos eles falam em duração do processo. Todos esses relatórios do CNJ falam tempo entre a petição inicial e o despacho, tempo entre a petição inicial e a sentença, tempo entre a petição inicial e a juntada de laudo. Os relatórios